no contexto aí? Me explica. A Deise vai explicar pra gente a diferença entre uma pessoa tóxica, que é só aquela reclamona, e a pessoa que é perversa, que faz isso, mas faz isso para prejudicar, entendeu? Deixa a Deise, já que o Robson já pulou, vamos explicar essa parte. Tá, ok. Bem, o que acontece? A pessoa que fica falando na nossa cabeça, ela pode estar adoecida. Quadros como depressão, transtorno de ansiedade grave e psicoses no geral, elas podem levar a pessoa a ter um comportamento repetitivo. Então, sabe esse comportamento que a pessoa idosa tem, de às vezes falar 1, 2, 3, 5 vezes a mesma coisa? Isso pode acontecer não só por causa da idade, mas porque a pessoa tem alguma doença, algum problema emocional. Só que tem aquelas pessoas que elas utilizam esse recurso para prejudicar o outro. Então, todas as vezes que a gente fala de uma pessoa tóxica, a gente está falando de pessoas que fogem a uma certa normalidade, né? Não gosto dessa palavra normal, não, porque de perto ninguém é normal. Só que tem pessoas que elas utilizam esses recursos porque elas percebem que o outro se sensibiliza, que ela consegue desestabilizar uma pessoa com aquele falatório. E não é um falatório qualquer. Geralmente as pessoas que são tóxicas por um problema de estrutura, por um problema de caráter, elas tocam naquele ponto que é importante pra gente. Então são aquelas pessoas que às vezes você faz uma coisinha errada e ela transforma aquilo numa coisa grande demais, e aí ela vai falando, e chega uma pessoa de fora e ela conta aquela história, e uma situação que era pontual vira uma história que se estende, às vezes, por toda a vida daquele sujeito. Mas a pessoa que é assim, será que ela tem consciência que ela é assim? Será que ela tem consciência do que o que ela faz é pro mal, prejudica os outros? Quando a pessoa está adoecida, ela não tem essa consciência. E ela começa a ficar incomodada porque as pessoas tóxicas, elas também vão perdendo, né? Nem todo mundo consegue sustentar uma relação com uma pessoa chata, com uma pessoa que faz mal, com uma pessoa repetitiva. Então, quando essa pessoa está adoecida, ela percebe que ela está perdendo. Ela percebe que as pessoas começam a não convidá-la para os eventos, ela percebe que as pessoas cortam a fala dela ou deixam ela falando sozinha, e ela passa a sofrer com isso. Agora, tem pessoas que fazem o uso disso. Então, uma pessoa ela pode perceber que se ela tocar em determinado assunto com você vai ficar desestruturado, desorganizado, que aquilo vai te deixar sem graça. Então, o que ela faz? Ela repete, ela vai repetindo aquelas histórias para você e para o seu entorno. Esse tipo de pessoa não só percebe o que ela está fazendo, como ela gosta do resultado. Então, muitas vezes, na relação tóxica, a gente tem uma pessoa que a psicanálise chama de perverso. Então tá aí a diferença, né, da pessoa que ela é a pessoa adoecida, a pessoa que é tóxica, na verdade reclamona, né, pessimista, e aquele que é tóxico, que está querendo, na verdade, prejudicar o outro. Por exemplo, você está falando que tem essa diferença, mas como os parentes têm como identificar, e a partir do momento que identificar que é uma doença, convencer essa pessoa a se tratar, porque de repente ela tem essa doença, ela tem esse comportamento que chega a ser uma doença, e ela não vai admitir isso, né? Porque aparentemente ela não está sentindo nenhuma dor, não está sentindo nenhum mal-estar, né? É complicado. Exatamente. Quando esse falatório ele faz parte de um quadro de depressão, a pessoa vai ter outros sintomas, como a irritabilidade, o choro, a dificuldade de sair da cama.
A pessoa que é ansiosa, ela tem um pensamento que não para e está sempre projetando lá no futuro e não consegue viver. Então, o falatório dela está muito relacionado a essa problemática que ela está projetando no futuro. E no caso da psicose, muitas vezes vem associados a delírios. Ou seja, são sintomas que a pessoa que está próxima, o parente, o familiar que está perto, consegue perceber. Geralmente, essas pessoas vão falar assim, nossa, fulano não era assim. Ele começou a ficar assim, ele está assim. Agora, a pessoa que tem um transtorno de caráter, que tem um desvio na personalidade, ela é uma pessoa que a gente vai dizer assim, não, mas fulano sempre foi assim. Quando ele era criança, ele fazia isso, isso e isso para prejudicar. Aí ele foi crescendo, ele foi mudando a forma de lidar, mas os seus objetivos continuam sendo prejudicar uma outra pessoa. Aí a gente está lidando com quadros graves, tá? A gente pode ter, por exemplo, um psicótico que hoje a gente chama de sádico, que é aquela pessoa que tem uma verdade absoluta, ela acredita naquilo que ela está dizendo e ela não consegue mudar o seu discurso. E ela é sádica porque tudo que ela fala tem como único objetivo prejudicar aquela pessoa que ela, dentro da cabeça, acha que está querendo prejudicá-la. Então, esse falatório entra como se fosse uma defesa dele. Mas é uma defesa delirante, porque a pessoa está doente. No caso da psicose, não tem cura. Tem tratamento psiquiátrico para o resto da vida e terapia para o resto da vida, para controlar. Mas são pessoas, sabe aquelas pessoas que gostam de ser desagradáveis? Né? Parece que tem um prazer, né, de ser chato, de ser desagradável. Isso, de ser, exatamente, de ser grosseiro, né? São aquelas pessoas que ofendem, que explicitam os preconceitos, né? Então, são pessoas que são têm um adoecimento, mas têm uma personalidade comprometida. E quando isso é um traço da personalidade, isso não muda. Né? A gente consegue controlar no caso da psicose, mas se for uma estrutura perversa, aí não. O perverso, inclusive, é uma das discussões, né, em relação à pena de morte, prisão perpétua, que é relacionada a isso. Aquilo que é do caráter da pessoa, ela vai mudar, né? Então, a pessoa tóxica que arruma esse falatório todo é um quadro, digamos, mais brando desses casos de sociopatia que a gente vê por aí. Tá certo. Voltamos já com a Deise aqui no nosso programa. Agora deixa eu falar para você que está com o seu imóvel parado aí. Nesse tempo tem que render, né? O seu imóvel está parado, você... Ele é super negativo, reclama de tudo, para ele nada dá certo e com isso a vida dele não anda. Exatamente. Mas isso é verdade, quem reclama muito, a vida não anda, mas por quê, Deise? Porque a pessoa fala muito, remói muito. E no caso da pessoa que tem transtorno de ansiedade, eu costumo fazer uma piadinha com os meus pacientes, uma piadinha meio sem graça, que eu falo o seguinte: quem tem pressa, come quente, come cru e não chega a lugar nenhum porque tem uma grande dor de barriga. E é exatamente isso que acontece, a pessoa não consegue sair do lugar. Ela não consegue produzir. Remoendo, né? Em vez de estar agindo, ela fica remoendo. Exatamente, porque ela está pensando em alguma coisa que vai acontecer lá na frente e aí ela para pensar em todas as possibilidades. E às vezes aquilo nem acontece. Ela antecipa o sofrimento. Isso, ela cria um sofrimento de alguma coisa que nem pode existir, pode ser que nem vai acontecer. Só que isso, gente, é uma estratégia inconsciente. Porque é muito difícil a gente viver. Viver é difícil. Amar é difícil, ter relações com outro é difícil. Ou seja, é muito mais fácil eu projetar alguma coisa lá no futuro, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, do que ocorrer os riscos que a vida exige.
Então, a pessoa com transtorno de ansiedade, ela faz isso. Ela não vive e ela projeta lá na frente. Só pensa no futuro, teoricamente. Exatamente. Um futuro imaginário. Deise, eu tenho comigo que esse murmurar, essa grosseria, esse pessimismo, para mim é tudo um atraso de vida. Exatamente. É uma âncora, é andar na contramão das coisas. Exatamente. Onde a gente precisa de tanta coisa boa no momento e a gente ainda tem que conviver com isso. A minha pergunta é, como as pessoas que não toleram isso ou não merecem viver com esse tipo de coisa ou não queiram conviver com esse pessimismo, com essa grosseria e com esse murmurar, qual a postura, como agir, como tentar resolver isso numa boa ou até se é possível resolver isso? Sim. Olha, dependendo das relações que a gente tem com a pessoa que murmura, né, que fica lá atrasando a vida da gente, o caminho é a gente se tratar. Porque o outro fica ali e a gente é tocado porque em algum ponto nosso essa pessoa nos fisgou. Ou seja, eu tenho que descobrir qual é o ponto em que aquela pessoa me prende. É porque o que ela fala me causa culpa? É porque eu me sinto responsável por ela? Quais problemas são meus que fazem uma parceria com essa pessoa? Porque quando eu entendo o que me prende a essa pessoa, eu tô livre. Porque toda relação, ela é uma parceria, né? Eu costumo falar que é um casamento de neuroses. Agora, quando eu entendo o que aquela pessoa está fazendo, como que ela está me prendendo, eu consigo me soltar daquilo. Esse é o ponto. Precisa de terapia? Algumas pessoas precisam. A grande maioria, porque quando elas chegam no consultório, elas estão arrasadas pela relação. Agora, tem muita gente que percebe. Quantos relacionamentos, quantos casamentos, às vezes, acabam e as pessoas falam assim, nossa, eu não sei como que eu vivi aquilo. Agora, é interessante o que você está falando com relação aos relacionamentos, só um comentário curtinho aqui, é que às vezes a pessoa fica nessa relação porque o outro faz com que ela se sinta culpada e responsável pela infelicidade dele, né? Exatamente. Isso, gente, é um traço de doença psiquiátrica, né? Quando eu falei desse psicótico sádico, quando eu falo do perverso, eu tô falando dessas pessoas que causam na gente um sentimento de responsabilidade pelo que seria dela, né? Ela transfere essa responsabilidade. Agora, eu peguei a responsabilidade. Por que eu peguei essa responsabilidade? Aqui, vamos com o WhatsApp? Vamos lá. Aqui, Eliane de Luxemburgo. Gente, ele corta o raciocínio para pedir usar. Senhor Jesus. Você estava numa ansiedade. 24 horas por dia. Nossa, e agora com esse negócio da coronavírus tá pior ainda. Aí que a reclamação tá grande. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, falo aqui de Contagem. Incrível que hoje eu e a menina que me ajuda tá aqui, nós estamos conversando e a gente estava falando exatamente isso, de pessoas reclamonas e que reclamam o tempo todo. Ela me contou que a amiga dela reclama o tempo todo e hoje ela me contou que ela não consegue nada, está desempregada, fez cadastro para receber o seguro que o governo está dando, não consegue. Aí eu disse a ela, a pessoa que reclama muito, ela dá tudo errado para ela. Será que é verdade? Aqui são as chamadas pessoas pesadas, né? A gente usa esse termo. Alma cebosa. Alma cebosa. Aí lá na minha terra, o pessoal colocava, era um galinho de arruda atrás da orelha para poder ficar livre desse peso dos outros. Exatamente. Você já pensou que essas pessoas estão gastando muitas vezes o tempo e a energia que elas podiam estar trabalhando a favor delas para poder destruir o outro? E é sem perceber, né? Muitas vezes essas pessoas, elas não estão buscando efetivamente, não é? Então, eu estou lamentando que eu estou desempregado. Nós temos um problema social grave, não estou desconsiderando. Mas eu estou buscando outras alternativas. Como que eu estou lidando com o meu problema? Eu estou solteira, eu quero arrumar um namorado. Namorado não é uma coisa que a gente tem esse controle. Hoje eu quero, vou sair, vou voltar com o namorado. Nem sempre é assim, né?
Então, assim, como que eu estou lidando com a minha vida quando aquilo que é importante para mim está faltando? Agora, Deise, existem períodos também. Às vezes a pessoa não tem esse problema, não é da personalidade dela, mas de repente está num dia negativo, numa semana negativa, num período negativo, né? Sim, Então isso acontece, aí é normal. Exatamente. Aí a gente vai dizer que a pessoa, ela está num momento difícil, né? Essas pessoas geralmente estão com um quadro de ansiedade ou de depressão. Então, a pessoa que ela não estava antes e depois que trabalhar aquele problema, ela vai se posicionar diferente. Ela não tem um problema de caráter, ela não tem um problema da personalidade dela. Ela está num momento difícil. É diferente daquela pessoa que é difícil, é diferente daquela pessoa que é aquela que nos joga sempre pro buraco, né? Nós mesmo no dia a dia a gente consegue reconhecer. A gente fala, nossa, fulano hoje não tá num dia bom, não. Mas tem aquela pessoa que nunca tá num dia bom. Então aí que é o ponto, né? Tem vários Esse comentários é o ponto. Aqui. Daqui a pouco a gente tenta responder aqui as dúvidas de alguns ouvintes. Tem até uma pessoa falando aqui que a gente está utilizando o termo como grosseria, falando assim, você não acha que está muito subjetivo? Somente as pessoas grosseiras são assim? Não. É só a forma que a gente achou de simplificar para quem está ouvindo e não entende todos esses termos. Então, a grosseria é um dos pontos, da pessoa, mas a Deise já citou vários outros aqui. E pode ser colocado como mau humor também, né? É muito mais do que um mau humor, Robson, porque o mau humor está do lado daquilo que você falou antes. A pessoa hoje não acordou bem, ela está com problemas, né? Mas tem vários outros pontos, a gente fala disso daqui a pouco. Eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar, Lauri. O ouvinte colocou muito bem, que ele falou assim, quando é parceiro, quando é no relacionamento, a gente pode separar e fica tudo certo. Mas e quando é filho? Como é que a gente faz? Daqui um pouquinho no nosso tarde.com. Correiada. Tem um amigo que fala que ela é doce igual coisa de mula, mas que na verdade ela é muito estressada e agora com esse trem de ficar em casa que ela tá mais estressada ainda, mas que ela não é pessimista. Logo, ela não é uma pessoa tóxica, né? Mas a pessoa que responde ou fala pra gente, né, com a gente de forma grosseira, gratuitamente, ela acaba sendo um pouco tóxica, né? E a pessoa estressada, muitas vezes, ela não tem esse cuidado e às vezes nem o discernimento. A gente vê muitas pessoas que misturam. Às vezes ela está nervosa com uma situação e ela sai descarregando em todo mundo. É aquela coisa de você nunca saber o que você pode dizer para a pessoa, tem que ficar pisando em ovos, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e tentar tratar a base. A pessoa que está tóxica, porque está num momento difícil, ela tem tratamento. Um dos tratamentos, gente, é tornar o ócio criativo, ter um pouco disso, né? Agora que a gente está mais quieto em casa, a maior parte das pessoas reclamam que não tem o que fazer. Mas se eu transformar esse tempo para fazer alguma coisa que eu gosto, e mesmo quando eu estou trabalhando, mesmo fora de situações como a da pandemia, se eu tiver um tempo para o meu lazer, para fazer uma coisa que eu gosto, que faz com que eu me sinta inteligente, que eu me sinta útil, que eu me valorize, eu consigo lidar com esse estresse. E aí eu paro de ficar projetando no outro as minhas frustrações. Agora, Deise, a pessoa, assim, ela, quando ela está doente, nesse sentido, ela pode se tornar, por exemplo, agressiva, violenta? Sim, pode. Inclusive tem, né, uma face, né, das doenças psiquiátricas, da depressão, da ansiedade também, em que a pessoa fica agressiva. A pessoa às vezes está naquele pensamento repetitivo, aquela fala repetitiva, o outro solta uma piadinha ou faz um comentário que ela entende como uma piada ou como um pouco caso, e a pessoa vai lá e explode, né? Ou com palavras ou com atos. Então, aí, irritação e a violência, ela pode ser uma forma de colocar algo a mais dela para fora, né? Eu fico pensando numa pessoa que tem esse humor, não, que tem essa doença, vamos colocar pelo lado da doença. E, por exemplo, ela comanda uma equipe, ela é patrão
deve ser altamente complicado conviver com uma pessoa assim, né? Sim, muitas vezes a gente ouve relatos de assédio moral no trabalho que tem a ver com isso. A pessoa que já chega estressada, a pessoa que projeta nos seus funcionários todos os seus problemas e que transforma a vida do outro no inferno. Certo. Ó, tem uma pessoa que ainda falou aqui o seguinte: não falem o meu nome porque meu marido ouve o programa, mas o programa de hoje foi feito para ele. Desse jeitinho. Aí Eu ia perguntar. Está sendo um jeito de resolver a situação. De repente, o marido ouvindo, ele vai se tocar, vai vestir a carapuça, né? Pois é. Uma questão que levantaram aqui, desculpa, a questão de ser super sincero ou falar sempre a verdade pode ter uma conotação e essa pessoa ser confundida, entrar nesse sistema que a gente está debatendo aqui? Pode, sabe por quê? Sinceridade não pode ser sinônimo de grosseria, não é? As pessoas hoje começaram a usar o tal estou no meu lugar de fala para sair ofendendo o outro. Respeitar as diferenças, respeitar a opinião das pessoas é fundamental. Eu não posso sair por aí impondo a minha verdade e agredindo as pessoas, né, de graça. Então, falar a verdade significa o quê? Dizer a sua opinião? Quem diz que a sua opinião é a verdade? Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. tem. Pessoas que não riem das piadas dos outros, você se enquadra nesse esquema aí, não? Não, Robson, não se enquadra. Não tem nada a ver com você, não, viu? Pessoa que nunca ri de piada nenhuma, será que se enquadra? A que nunca ri, eu não sei. Mas enfim, que eu rio quando a piada é legal. Quando a piada é boa, quando você eu ri, gosto, eu acho graça. Mas se eu não gosto, eu não sou obrigada, né? Ó, tem uma pessoa aqui que diz que vive com uma pessoa tóxica, que faz tudo para provar para aqueles que a admiram que eles estão enganados. Ainda usa o filho para chantagear, sempre jogando. Acho que é um homem falando da mulher, sempre me jogando para baixo, tentando provar que só ela tem virtudes. Que é aquilo que a gente já conversou aqui antes, né? Aí uma outra pessoa falando assim, olha, quando alguém te deixa triste ou só de conversar com essa pessoa eu só consigo chorar, ela é uma pessoa tóxica? Ela está sendo tóxica para você. Se todo contato faz com que você chore, bem, essa pessoa não está fazendo. Agora, é muito importante, para todos esses casos, que a pessoa se pergunte, por que eu permaneço nessa relação? Por que eu mantenho essa amizade? Por que eu estou nesse casamento? Né? E outra coisa, a resposta, porque nós não temos dinheiro para separar as casas, ou porque nós temos filhos, não é uma resposta. A gente tem que se perguntar, o que é meu que faz com que eu tolere esse problema todo que eu estou passando? E para a gente encerrar, vamos para aquela questão que a gente deixou aqui antes do intervalo. Tem pessoas falando isso, olha, meu filho é assim, vive reclamando de tudo, tem 14 anos, isso me preocupa muito, tenho dificuldade de lidar com ele. Aí um outro ouvinte perguntando a mesma coisa, quando é com alguém do relacionamento amoroso, a gente separa, e quando é com o filho dentro de casa, a gente faz o quê? Eu acho que a primeira coisa é a gente avaliar o que é que está levando a pessoa a agir assim. Ela está assim ou ela é assim? No caso do adolescente, o adolescente tem muita energia, ele está querendo ganhar o mundo. Então, eu acho que a questão do lazer, daquela pessoa encontrar alguma coisa que ela goste, que a represente no mundo, é fundamental. Sabe aquela história de que gente feliz não enche o saco? É um pouco por aí. Tá? Eu estou banalizando, gente, porque, na verdade, nós estamos falando de doença. Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente ver isso. O que está faltando para esse adolescente? O que é possível inserir na vida dele para que ele tenha uma vida de mais qualidade? Porque os idosos que a gente vê que vai remoendo a mesma história o dia inteiro, são pessoas que estão muito sozinhas. O adolescente, ele está tendo o grupo de amigos dele. Essa esposa que está em casa, ela está tendo um olhar para ela, ela tem alguém que converse com ela, que preste atenção nela. Porque muitas vezes nós estamos tóxicos porque a gente está demandando do outro atenção. Então, eu acho que a pessoa que convive com o sujeito tóxico tem que primeiro pensar,
eu estou cercando essa pessoa de cuidados, de atenção, ela pode estar agindo assim comigo para chamar a minha atenção, ela está demandando alguma coisa de mim, né? Agora, se ela não está demandando nada, se o que ela está fazendo é só te jogar no buraco, aí você tem que fazer uma outra pergunta. Por que que eu aceito essa situação? Por que que eu não coloco limite e banco as consequências desse limite? Ou até mesmo, por que que eu não saio dessa relação tão ruim? Porque a toxicidade, né, as relações tóxicas, elas vêm de uma parceria. Nós temos, no mínimo, uma pessoa adoecida.